Queridos irmãos e amigos, formandos, familiares, eu os convido nesta noite para uma leitura da Palavra de Deus, e no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema fome e sede de justiça. Eu li o tema de vocês por amor, pela justiça e pela equidade. Me senti inspirado, refletindo naquilo que vocês, como futuros operadores do direito, advogados, promotores, juízes, desembargadores, ministros, quem sabe, pessoas que escolheram esse nome, não foi por acaso. Vocês querem ser operadores do direito por amor a essa profissão tão bonita, que é mais do que uma profissão, uma missão de vida: defender a justiça, defender o direito, defender a equidade. Mas para isso, que deve ser algo que os move das entranhas, da alma, preciso ter fome de ver um mundo melhor, mais justo, um mundo mais igual para todos. Fiquemos todos em pé e vamos ler Mateus 5, verso 6, em uníssono, está projetado para a nossa leitura. Jesus, pregando o famoso Sermão do Monte, numa das bem-aventuranças, falou isso que vamos ler agora. Leia comigo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Com reverência, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de lermos a Tua santa palavra. Quando nós a lemos com muita reverência e temor, porque não lemos meras palavras humanas, código linguístico humano, mas lemos a Tua palavra revelada a nós, deixada na letra do papel, mas cujo espírito é vida, paz, justiça e alegria. Dá-nos, ó Deus, compreensão daquilo que lemos. Pedimos o mesmo espírito que inspirou aqueles que escreveram, aqueles que pronunciaram essas palavras santas, para que nós possamos compreender, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Assim eu rogo, ó Deus, por mim e pela vida de cada ouvinte, dos meus ouvintes aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente-se. Quando nós vemos os noticiários do dia, abrimos a TV, acessamos a internet ou lemos o jornal, é quase impossível não ficar tomado por um misto de comoção e revolta com o estado atual do nosso país. Somos um país cuja face da injustiça se mostra de diversas maneiras. Por exemplo, a injustiça social que marca decididamente a nossa história, o nosso país. Mais de 10 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza nessa nação. Estudos do IBGE de 2017 mostrou que 25% da nossa população vive com menos de R$300 por mês. São 55 milhões de irmãos e irmãs desse país que amargam necessidades as mais diversas e que possivelmente nunca terão o privilégio que vocês estão tendo hoje de se formar em direito, porque lutam pela vida e não por uma oportunidade no mercado de trabalho. A injustiça causada pela violência. Estudos do IBGE mostrou que mais de 60 mil pessoas são assassinadas violentamente nesse país. Numa década foram 553 mil pessoas assassinadas.
jovens como vocês, pessoas como qualquer um de nós. É praticamente uma cidade de Teresina que desaparece a cada 10 anos como resultado da violência, da injustiça, das mortes causadas pela maldade do coração humano. A violência ambiental que tem marcado muito as páginas dos noticiários dos nossos dias. Mais de 150 mortes, um prejuízo ambiental tremendo que levará décadas para se recuperar devido ao rompimento daquela barragem em Brumadinho. Ainda nem nos recuperamos daquilo que aconteceu há 3 anos atrás em Mariana, onde 19 pessoas morreram, e um desastre ambiental sem precedentes da nossa história marcou mais uma vez o nosso país. Agimos sem o menor respeito àquilo que Deus nos deu, ao habitat que Deus nos deu, a essa terra, a essa pátria amada. A injustiça ético-moral, a Transparência Internacional, um órgão internacional, publicou agora em 2018 o índice de corrupção, e o Brasil mais uma vez está lá em realce como um país onde a corrupção é altíssima. Nossos políticos, aqueles que são colocados por nós lá para ocupar, para nos representar, furtam descaradamente o erário público, sem a maior disfarçatez, sem a maior honestidade. Eles tiram de nós as chances de termos um país melhor. A Lava Jato e outras operações mostraram o quanto a classe política nesse país é suja, está imersa no lamaçal da corrupção. Mas não é só isso. O próprio poder judiciário, poder ao qual vocês vão se unir e vão trabalhar, também tem sido marcado nessas décadas de escândalo, de corrupção, de coisas que não vale nem a pena apenas mencionar aqui. Será que o Brasil tem jeito? Será que o Brasil é um país sem lei? É claro que não. Nós somos um país que tem mais leis do que muitos países do mundo. Nosso problema não é a ausência de leis, é na verdade o descumprimento de cada uma delas. O Sérgio Moro, vocês sabem, acaba de preparar um pacote de mudanças contra o crime, de leis, para alterar leis, para modificar artigos aqui e acolá, para tentar combater o crime organizado, para combater a violência nesse país. Enfim, será que vai dar certo? Torcemos que dê certo, que Deus abençoe. Mas por que nós vivemos num país? Por que o Brasil é tanto assim? Queridos, no texto que lemos, Jesus nos mostra que uma das necessidades dos seus discípulos, daqueles que o amam, daqueles que o seguem, deve ser fome e sede de justiça. Ele disse: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Notem que ele não diz: felizes são aqueles que querem ver a justiça, felizes são aqueles que desejam ver a justiça. Não, ele prefere escolher 2 palavras especiais para marcar esse desejo, que isso é muito mais do que um desejo, uma aspiração, uma vontade particular do ser humano. Justiça é uma necessidade básica, tanto quanto o comer e o beber. Não podemos viver sem comida, não podemos viver sem água, não podemos viver sem justiça. E Jesus diz: são felizes os que aspiram, os que anelam, os que querem, os que têm fome de justiça. Mas não apenas justiça para matar uma fome específica, não apenas para mim, para minha família, mas uma justiça para todos, uma justiça para um país melhor. A palavra justiça na Bíblia, ela é um tema muito recorrente em todas as Escrituras, e ela aparece com diversos sentidos, desde o Antigo Testamento até o Novo, mas ela está muito relacionada com a palavra relação, porque justiça na Bíblia trata da relação da pessoa consigo mesma, com seu próximo e principalmente com Deus. A justiça na Bíblia, portanto, apresenta esse triplo aspecto: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. No aspecto legal, trata do relacionamento da pessoa com seu Criador, na busca
por ser aceito por Deus, na busca para que Deus impute sua justiça sobre nós. Mas também no aspecto moral tem a ver com o fato de que nós, como seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus, devemos implantar a justiça, como parte da nossa constituição, como seres criados à imagem de Deus. E a justiça social tem a ver com o relacionamento com o próximo, em semear a justiça, em ser justo, em cuidar dos outros, em querer um mundo melhor, não somente para nós e para os outros. Da mesma forma que a justiça no direito pode ser classificada como comutativa, distributiva e justiça social, na palavra de Deus somos advertidos a ter fome de uma justiça plena, uma justiça que abranja esses três aspectos que acabamos de mencionar: o legal, o moral e o social. E quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele evidencia aqui três necessidades básicas que cada um de nós, enquanto seres, enquanto entes, enquanto pessoas no mundo, temos. E a primeira é: precisamos ter fome e sede da justiça implantada. Logo em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, na verdade, está dizendo a seus discípulos e a todos nós, que Ele espera que nós sejamos aqueles que implantam a justiça no mundo, a justiça moral. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos moralmente como Deus é um ser moral, também somos seres morais. E até mesmo o ser humano menos culto, o ser humano mais ignorante na face da terra, sabe por intuição, pela lei moral implantada em seu coração, o que é certo e o que é errado. Jesus diz que temos que ter fome e sede dessa ação humana, pessoal, própria nossa, de implantar a justiça onde quer que nós estejamos, nos nossos próprios atos, sobretudo. Em Provérbios 11:1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quem tem fome e sede dessa justiça implantada, faz o que é correto. Nós julgamos, nós condenamos e execramos os nossos políticos porque eles são corruptos, porque se vendem, porque são corrompidos e corruptores. Mas quem são os nossos políticos, meus irmãos e amigos? Se não a amostra da nossa população, se não uma amostra daquilo que é o brasileiro, daquilo que somos como seres. Eles não são ETs, saíram de nossas casas, de nossas famílias, de nossas ruas, de nossas cidades. Portanto, a justiça implantada tem a ver com o fato de que nós temos que fazer, como seres morais, a nossa parte. E começa, por exemplo, estão implantando gato na nossa casa, gato de energia. Começa, por exemplo, não furando a fila para pagar a conta. Começa, por exemplo, banindo esse jeito brasileiro de querer se dar bem em tudo, o jeitinho brasileiro de querer se dar bem diante de tudo, de todos, a qualquer preço. Não podemos querer justiça para o mundo, não podemos querer corrigir o Brasil, quando nós não corrigimos as nossas atitudes, quando nós mesmos não somos justos, quando nós mesmos somos seres que praticam a injustiça. A justiça implantada é aquela que nos faz dormir à noite sossegados, é aquela que não nos dá palpitações, nem noites febrias, nem preocupações, ansiedades, com medo de ser punido, de ser preso, de ser castigado por algo que tenhamos feito. Quem tem fome e sede de justiça implanta ardentemente a verdade, desde os gestos mais simples, mais comum da vida, do dia, no trato com as pessoas e consigo mesmo. Ele ama a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Ele pratica a verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade. Não tenta ultrapassar ninguém,
no trânsito quando não se deve ultrapassar, não passa no sinal vermelho, ou não transgride as leis do trânsito. Se nós queremos corrigir o mundo, precisamos primeiro corrigir a nossa vida. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, mas ela começa com a implantação da justiça nas nossas relações, na nossa vida pessoal, da justiça que nos faz dormir tranquilos no travesseiro à noite. Em segundo lugar, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mostra também a necessidade que temos de ter fome e sede da justiça promovida. A justiça promovida, em Miqueias capítulo 6, 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Aqui o profeta bíblico fala de um outro aspecto da justiça, não mais somente o aspecto moral, mas envolve agora a nossa relação com o outro, no aspecto social. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma apenas com seu estado, com sua vida cômoda ou com sua felicidade pessoal. Olha para o mundo, olha para o seu redor e vê o que o outro vive, e vê o que o outro sofre, as injustiças, a opressão, a desigualdade, a falta de equidade. Tudo isso o incomoda, o fere. Quando nós olhamos para a TV e não nos chocamos com as notícias de violência, de miséria, de pobreza, quando nós olhamos para as pessoas que sofrem e nós nos tornamos indiferentes a tudo isso, nós deixamos de ser humano. Nós não só deixamos de ser justos, nós deixamos de ser humano. E a mídia é um desses instrumentos que mais tem feito o papel de crudelizar o coração humano, de naturalizar a maldade do coração humano e de nos fazer aceitar as desgraças humanas como natural e normal e não mais nos incomodar com elas. Aqueles programas policiais sensacionalistas, o sujeito está lá apresentando, dizendo: olha, não desliga a TV, porque daqui a pouco eu vou mostrar para você o caso de um homem que foi morto com 17 facadas. Isso é um espetáculo. É um espetáculo para o povo ver. É pão e circo romano, para naturalizar a maldade do ser humano e não mais nos sensibilizar. Precisamos ter fome e sede de justiça, a justiça promovida. Vocês, jovens, futuros advogados, promotores, juízes, devem deixar arder no coração de vocês uma fome profunda, não só pela vida confortável que terão, não só pela vida correta e justa que deverão ter, mas pela luta, pelo direito de ver o outro também feliz, de ver a justiça fazer parte da realidade do outro. Não podemos nos calar. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade melhor, luta por uma sociedade fraudulenta, luta contra o falso testemunho, contra o perjúrio, contra o roubo, contra a corrupção, luta contra tudo isso que não apenas faz parte da minha realidade, mas sobretudo fere os mais fracos, os mais vulneráveis da nossa sociedade. Jesus nos ensinou que é nessa relação da justiça com o próximo que deve existir o amor. Mateus capítulo 23, verso 39, ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jovens, nunca esqueçam que essa é a missão da vida de vocês. Como futuros operadores do direito no nosso país, devem trabalhar e labutar arduamente por um país melhor. Onde quer que vocês estiverem, na posição, na função que estiverem, no cargo público ou privado que estiverem, devem fazer parte dessa luta pela justiça social, por ver essa desigualdade que tanto macula o país desaparecer. Uma pequena porcentagem da nação brasileira domina 90% dos recursos.
quando mais de 50 milhões de nossos irmãos estão à mercê, à deriva da cidadania. Aqueles que têm fome e sede de justiça sempre lutaram pelas causas sociais. O cristianismo sempre foi uma religião e a igreja sempre foi a mão de Deus para lutar e não para promover a injustiça social. O cristianismo sempre defendeu os mais fracos, o direito dos mais fracos, das mulheres, das crianças, dos escravos. John Wesley, pastor, foi um forte combatente da escravidão. William Wilberforce, um político inglês, lutou com todas as suas forças contra a escravatura na Inglaterra. Martin Luther King, pastor americano, lutou contra a segregação racial em sua pátria e por isso deu sua vida por aquela causa. Pessoas que têm fome e sede de justiça, elas querem promover a justiça para todos, a equidade. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e todos nós temos um direito a um lugar debaixo do sol. Todos nós temos direito a um lugar debaixo do sol, e por isso devemos lutar por essa justiça promovida. Mas não é só isso. Ok, pastor, eu tenho lutado para ser uma pessoa justa em minha relação pessoal comigo mesmo, para ser honesto, para ser justo, para ser direito, e eu tenho sido um instrumento da justiça para fazer o que é certo na sociedade, lutar pelos mais fracos, pelas causas sociais. Isso basta? Não é suficiente. Ainda há um outro aspecto da justiça na Bíblia Sagrada que eu gostaria de chamar a sua atenção, e agora eu deixei por último, não sem causa, porque é ela que calciona todos os outros dois aspectos. Eu posso tentar mudar a mim mesmo, e eu posso tentar salvar o mundo inteiro, mas se eu não conhecer e não tiver fome e sede dessa justiça, da qual eu vou falar agora, eu nada fiz. Devemos ter fome e sede da justiça imputada. Que justiça é essa, pastor? Em Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputada para a justiça. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a justiça implantada tem a ver com a relação que eu estabeleço comigo mesmo, como ser moral, se a justiça promovida tem a ver com a relação que eu estabeleço com o outro, em ser justo com o outro e trabalhar pela justiça em favor do outro, agora me volto para uma terceira relação, a relação com Deus. Não adianta o homem lutar e salvar o mundo e perder a sua alma. A Bíblia fala da justiça como descrevendo a nossa correta relação com Deus. Diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso quer dizer que pelo fato dele ter crido em Deus, Deus o aceitou, o abraçou, o perdoou. Romanos 5:1 diz que justificados pela fé. Paulo utiliza aqui um termo de cartório, um termo forense do direito romano, que Deus, através da fé, nos considerou seus filhos, e por isso temos paz. E em Romanos capítulo 1, versículo 17, mais uma vez o apóstolo Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Jovens, familiares, amigos aqui presentes, devemos anelar antes de qualquer outra coisa, ansiar, ter fome, verdadeira fome, por uma correta relação com Deus, por sermos perdoados por Deus, amados por Deus, abraçados por Deus. A justiça de Deus não é o fato de Deus nos corrigir e nos tratar com ira ou com legalidade. A justiça de Deus, sobretudo no Novo Testamento, descreve o fato de que Deus quer, através de seu Filho Jesus Cristo, perdoar e salvar todas as pessoas, porque Jesus morreu na cruz para levar a culpa dos nossos pecados
e crendo nele, a justiça que é própria de Jesus, eu, um sem justiça, recebo a justiça imputada. É quando Deus transfere a justiça de seu Filho para mim, que sou injusto. E agora, não justo, mas justificado pela fé, eu posso ter paz com Deus. Há pessoas que têm paz com o mundo todo, mas não têm paz com Deus, estão em conflito com Deus, estão em guerra com Deus, têm um coração vazio, um coração sem esperança, um coração sem paz e alegria. Há pessoas que têm tudo, que têm o que comer, que têm o que vestir, têm uma carreira brilhante pela frente, mas que dão cabo de suas próprias vidas, dão um ponto final à sua existência aqui na terra, porque elas estão em conflito com Deus, elas não têm paz na alma, alegria no coração. Há guerra espiritual entre o ser humano e Deus, a menos que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal, e a justiça dele seja imputada sobre nós. E aí, somos perdoados e somos salvos. Conta-se que certo homem estava encrencado com a justiça, e nunca tinha enfrentado um processo, era o dia de uma audiência, ele não tinha advogado, e ele saiu procurando um amigo, um advogado, e disse: amigo, você pode assumir a minha causa, me defender na audiência hoje? E o amigo dele disse: olha, posso, mas só que eu não posso ir com você, mas eu posso lhe ajudar. Você vai aparecer, posso, por exemplo, lhe dar a roupa que você vai vestir. Eu lhe dou um terno novo, você vai aparecer diante do juiz e do tribunal hoje bem arrumado. Aí o cidadão disse: mas não serve. Procurou uma outra pessoa, disse: olha, eu tenho uma audiência hoje, preciso de um advogado, você pode ir comigo, me ajudar? E aquele advogado disse: olha, na verdade eu estou muito comprometido, mas eu posso deixar você no fórum, posso deixar você, dou uma carona para você e deixo você na porta do cartório, do fórum. Ele disse: não serve, não preciso. Procurou um terceiro e fez a mesma proposta, e o terceiro disse: eu posso, lhe dou uma roupa nova, levo você de carro e defenderei você perante o tribunal. E ele disse: é você. Preste muita atenção, porque esses três advogados são, na verdade, três coisas que acontecem na nossa vida. O primeiro, que é aquele que apenas nos dá uma roupa nova, é a justiça própria, os nossos atos pessoais, aquilo que fazemos em prol de nós mesmos ou do próximo, a nossa justiça própria. Tudo que ela faz é nos dar uma roupa nova. O segundo, aquele que nos leva até o lugar da audiência, mas não nos defende, é a religião. Ele não serve. Aquele que vai conosco, que está conosco perante o tribunal divino, nos defenderá, tomará sua causa, e não só isso, poderá até mesmo assumir a nossa culpa, é Jesus, porque Ele fez isso na cruz do Calvário. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amigos, minhas amigas, enquanto uma pessoa não tem a justiça imputada de Jesus sobre sua alma, ela não tem paz com Deus, ela não tem paz consigo mesma, ela é vazia, ela é sem esperança, e principalmente sem vida eterna. Hoje eu quero convidar você para pensar sobre isso, e vocês jovens que nesta noite vêm à presença de Deus para agradecer por essa vitória que Ele lhes deu, e que irão entrar nesse mercado, nessa missão de defender por amor a justiça e a equidade no mundo. Busquem sobretudo e antes de mais qualquer outra coisa, a justiça de Cristo sobre suas almas, para que possam estar preparados para lutar pela justiça no mundo. Que Deus os abençoe, que você tenha fome e sede de justiça, da justiça moral, da justiça na relação consigo mesmo, da justiça com Deus, sobretudo, para que você possa ser uma pessoa realizada e verdadeiramente feliz.
Vamos orar. Deus de toda graça, eu oro por cada vida aqui presente, Senhor. Eu oro, sobretudo, por esses jovens formandos que chegam ao teu altar com o coração cheio de alegria, pelas bênçãos e vitórias que o Senhor lhes concedeu. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é bom e o Senhor tem revelado tua bondade na vida de cada um deles. Agora, Deus, que a tua palavra, hoje proclamada da forma mais simples e clara possível, possa encontrar guarida no coração de cada um. Que na simplicidade daquilo que foi dito, cada mente possa refletir na necessidade de que cada um de nós temos, de sermos aceitos, perdoados e justificados por Deus, por Cristo Jesus, por meio da fé. Pai, que o Senhor abençoe a todos nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Todos digam amém. Louvado seja Deus.